Olá, turma! Na aula de hoje nós iremos abordar o tema de fração, o tópico de fração equivalente. Bom, uma fração equivalente nada mais é do que frações diferentes que representam uma mesma quantidade. São frações diferentes, no entanto, que vão representar a mesma parte. Nós podemos observar nas figuras abaixo três frações equivalentes: 1/2, 2/4 e 8/16. Observe que o meio, a figura nos mostra que há uma parte pintada de um total de duas, por isso o meio. Na segunda figura, nós temos 2/4, duas partes pintadas no total de 4. E na terceira figura, nós temos 8 partes pintadas em um total de 16 partes. Observe que ao realizar a divisão do numerador pelo denominador, é obtido o valor 0,5. E em que todas as frações, ao realizar essa divisão, obtém-se o mesmo valor 0,5. Exatamente, justificando que são três frações diferentes, mas que obteve-se o mesmo resultado, 0,5. Isso pelo fato de se tratarem de frações equivalentes, ou seja, são três frações que estão representando a mesma parte, a mesma quantidade da figura. Observe na primeira figura que há apenas uma parte pintada, no entanto, que representa a mesma parte que as duas pintadas da segunda figura. Ou seja, essa parte pintada é equivalente a essas duas partes pintadas. Essa parte em branco é equivalente a essas duas partes em branco. Essa parte pintada é equivalente a essas duas partes pintadas, que é equivalente a estas 8 partes pintadas da terceira figura. Esta parte em branco é equivalente a estas duas partes em brancos, que é equivalente a esta parte em branco. Ou seja, daí surge a definição de fração equivalente. A palavra equivalente quer dizer exatamente isso, que equivale o mesmo valor. Ou seja, quando falamos em frações equivalentes, estamos tratando de frações diferentes que representam o mesmo valor. Então, basta observar que temos três frações diferentes, no entanto, representando o mesmo valor. Vejamos outros exemplos na figura em destaque. Olha, na primeira figura nós temos 1/3, uma parte pintada no total de 3. E na segunda figura nós temos 2/6, duas partes pintadas em um total de 6. Já na terceira figura nós temos 4/12, 4 partes pintadas em um total de 12. E que essas três frações, 1/3, 2/3 e 4/12, elas são equivalentes, pois estão representando a mesma quantidade do retângulo. Ou seja, essa parte pintada aqui representa a mesma quantidade que estas duas e representa a mesma quantidade que estas 4 partes. Por isso, elas são denominadas de frações equivalentes. Uma forma de se obter uma fração equivalente à outra é ao multiplicar o numerador e o denominador da fração. Por exemplo, nós temos a seguinte fração, 1/3. Se eu quero obter frações equivalentes a 1/3, basta eu multiplicar por 2 o numerador e o denominador, ou multiplicar por 3, por 4, por 5 e assim por diante, desde que essa multiplicação venha a ser realizada tanto no numerador quanto no denominador. Se eu realizo essa multiplicação no numerador e no denominador e pelo mesmo valor, eu vou gerar uma nova fração. Essa nova fração obtida, ela será equivalente à fração anterior. Então, ao multiplicar 1/3 por 2, nós iremos obter 2/6, que é equivalente a essa fração aqui de baixo, 2/6.
E se multiplicar por 4, nós iremos obter também uma outra fração equivalente, que por sinal será equivalente à terceira fração, 4/12. Então, dessa forma é que se obtém frações equivalentes. A nossa aula finaliza aqui, então desejo a todos vocês bom dia e ótimos estudos.